Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, São José, podeis vos assentar. Senhor, vinde antes que meu filho morra. Vai, o teu filho vive. O evangelho de hoje, desse 20º domingo pós-Pentecostes, nos diz sobre um certo oficial do rei Herodes, que habitava em Cafarnaum, cujo filho estava gravemente enfermo. E esse homem, diante da iminente morte de seu filho por causa da gravidade desta doença, vai até o Salvador, que não estava tão longe dali, para implorar a sua cura. Senhor, vinde antes que meu filho morra. E ele recebe então esta graça de nosso Senhor, que lhe diz: vai, o teu filho vive. Esse pai angustiado, que vai ao encontro de Cristo, rogar pela salvação de seu filho, deve nos levar a refletir sobre esta nobre missão dos pais que, através da boa educação dos seus filhos, buscam a salvação para eles. Assim como os pais, enquanto geradores, eles participam da obra da criação de Deus, concebendo um filho, trazendo um filho ao mundo, assim os pais, enquanto educadores, eles participam da obra da redenção, aplicando a graça de Deus na alma de uma criança através de uma boa educação católica e salvando assim uma alma. E nós carregamos para sempre na nossa vida tudo aquilo que nós recebemos em nossa casa, desde o nosso berço, dos nossos pais. De alguma forma, tudo isso influenciará a nossa pessoa depois na vida adulta, o nosso modo de ser, o nosso modo de lidar com os problemas, com as conquistas, o modo de se relacionar com as pessoas, a nossa prática religiosa, o saber trabalhar devidamente, ser responsável ou não nas nossas obrigações, entre muitas outras coisas da vida. Tudo isso é influenciado pelo que nós recebemos em casa, pelo que nós recebemos no nosso berço. Assim, esta intervenção da autoridade paterna a cada instante para traçar uma norma, uma regra, para corrigir um defeito, para exigir um cumprimento de um certo dever, sabendo punir devidamente os seus filhos com equilíbrio e, ao mesmo tempo, recompensando as boas obras, elogiando as virtudes dos seus filhos, festejando as conquistas deles. Também as amabilidades, os carinhos e os cuidados da mãe, os exemplos de trabalho de ambos, os vários estados de paz, de alegria e de turbulência que pode haver numa família, a prática da oração comum, os divertimentos, os passeios, o fato também de os filhos saberem que eles são amados pelos pais porque recebem a devida atenção dos pais, tudo isso influencia e colabora para a nossa formação pessoal equilibrada. De tal forma que diz, por exemplo, o grande pregador Bossuet, querendo mostrar a importância de uma educação, diz Bossuet: os grandes homens se formam nos joelhos da sua mãe. Assim, se nós queremos ter grandes homens e mulheres no futuro, devemos, já nos joelhos da mãe, dar uma boa educação que os leve para os caminhos bons. E é nesta junção de ternura e de força, formado pelo carinho da mãe e pela autoridade do pai,
é que se formam os corações retos, se formam as vontades firmes, se formam as vontades resolutas e generosas, que preparam os filhos, desde a tenra idade, para suportar as mais diversas situações da vida e nunca se desviar do caminho do bem e do caminho da salvação. A educação dos pais, que os pais dão, devem conduzir os filhos pouco a pouco a uma sã liberdade, para que eles possam saber depois caminhar com as suas próprias pernas nos caminhos da virtude e do bem. E é neste ambiente de amor e de respeito da família que os filhos aprendem aquilo que é bem e aquilo que é mal. Passam, então, a encarar o mal como devendo ser evitado, por mais sedutor e por mais agradável que ele pareça. Aprendem a encarar o bem como devendo ser praticado, ainda que a sua prática não se exerça senão através de muitos sacrifícios na nossa vida. E por esta educação é que as crianças passarão da morte para a vida, da morte espiritual para uma vida espiritual. Daí nosso Senhor diz: o teu filho vive. E através da educação, os nossos filhos vivem de uma vida verdadeira. Não uma vida que busque satisfazer somente os anseios e as necessidades deste mundo, mas uma vida plena, uma vida espiritual, que passa pela prática das virtudes morais, teologais, que é uma vida que é uma verdadeira participação na própria vida de Deus pela graça, auxiliada e sustentada pelas mais diversas graças e pelos dons do Espírito Santo. Uma vida que se conclui no céu, que é o objetivo de uma verdadeira educação católica. Vai, o teu filho vive. Os pais que não buscam levar os seus filhos para nosso Senhor Jesus Cristo, ou que não trouxessem Cristo para dentro das suas casas, para o seio da sua família, para curar espiritualmente seus filhos, esses pais não estão educando verdadeiramente, ou ainda estão exercendo a sua missão pela metade, e acabarão vendo dos filhos seres meramente materiais, efêmeros, cuja finalidade está restrita à condição desta vida terrena. É certo que se deve prover o bem material, o bem-estar material dos filhos, mas uma verdadeira educação deve trabalhar para formar o caráter, formar a vida moral, formar a vida espiritual dessas pequenas criaturas que Deus nos confiou aos nossos cuidados. E qualquer omissão nesta obra tão importante da educação pode desviar uma alma do bom caminho e mesmo desviá-la para sempre do bom caminho. Assim, os pais, eles, segundo as suas condições, eles não podem se ausentar da vida dos seus filhos, até que eles comecem a se encaminhar com as próprias pernas. A ausência dos pais no exercício da educação dos filhos, ela é desastrosa. E por isso os pais devem buscar se interessar um pouco mais pelos seus filhos, passar tempo com eles, ensinando com palavras e com exemplos, numa atmosfera de carinho e de respeito autênticos, para que os filhos eles possam ter dos pais boas referências de atitudes, boas referências de comportamentos sociais, boas referências daquilo que é homem, daquilo que é mulher, boas referências daquilo que é ser realmente católico na nossa sociedade. Se os pais eles se ausentarem da vida de seus filhos, os filhos não deixarão de ser educados, muito pelo contrário, haverão outros educadores que aplicarão uma educação que vai contra os princípios da família, certas más companhias perigosas, a televisão, a internet desenfreada, que poderão passar uma educação contrária à própria família. Isso porque os pais estiveram ausentes da vida de seus filhos,
ou não se interessaram um tanto por eles. A importância dos pais fazerem sempre presentes, numa presença boa, evidentemente. Faz parte da boa educação dos filhos a correção dos filhos. E a omissão neste ponto de ambos os pais trará sofrimentos futuros para a própria criança, que não saberá mais se conter, que nunca conseguirá ser mestre das próprias paixões, que nunca conseguirá controlar os próprios sentimentos. Um amor mal compreendido, açucaradíssimo de ternuras, que quer proteger o filho a todo custo, se deixando mover por uma falsa piedade que vai contra uma educação eficaz, de formação de caráter, ela é perigosa. As crianças que não são educadas, que não são contidas, elas se tornam insuportáveis para todos, para a sociedade, e depois insuportáveis, inclusive, para si mesmas, porque elas não conseguem se conter nos próprios sentimentos. E assim os pais não podem ser passivos neste ponto. Essa passividade dos pais na correção dos filhos vai levar os filhos a serem os verdadeiros reis e donos da casa, e pouco a pouco não receberão mais o respeito e a obediência da parte dos filhos em coisas cada vez mais importantes para o bem da família. E essas crianças, depois criadas num ambiente em que se ausenta uma verdadeira correção, darão origem a uma juventude que não vai se esforçar mais para ter uma vida virtuosa, não dominará suas paixões no futuro, se deixará arrastar por um espírito perigoso de independência de qualquer autoridade e serão levadas a ideias e a comportamentos os mais bizarros possíveis. Isso porque faltou a devida correção em casa. Os pais, ao mesmo tempo, devem ser justos nas correções dos seus filhos, buscando corrigir com amor, buscando corrigir com clemência, mostrando aos filhos o bem da correção e o motivo de eles estarem sendo corrigidos. E que sejam correções ou castigos proporcionais, temperados pela misericórdia, pela justiça e pela clemência, não se deixando levar, por exemplo, por uma raiva infligida, sofrida, ou por um orgulho ferido. As correções excessivamente duras dos pais podem levar os filhos a ficarem fechados demais, retraídos excessivamente, reprimidos numa boa espontaneidade equilibrada, e que poderá depois levar também a futuras revoltas contra toda a ordem e contra qualquer autoridade. Isso por causa da injustiça e da excessiva dureza dos pais na correção dos seus filhos. E por isso nos diz São Paulo aos Efésios: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Daí a importância desta ponderação, inclusive na aplicação das correções. Também é perigosa a negligência em exortar e em se fazer presente na vida dos filhos maiores, adolescentes e jovens que ainda habitam na casa paterna. Esses filhos devem ser aconselhados, exortados, como nos ensina São Paulo, oportunamente e importunamente, com muita paciência e doutrina. Os pais não podem então fazer vistas grossas quanto àquilo que está influenciando os seus filhos. Assim, as companhias, quais são as companhias que eles têm no colégio, o tempo que eles estão passando, perdendo no celular ou nas telas, o que eles estão fazendo ali naquelas telas e no celular o tempo inteiro, o que eles estão vendo ali, o que eles estão ouvindo como música, o que eles estão aprendendo na escola ou com tal grupo de amigos. Como é que meu filho está sendo, que influência meu filho está recebendo do exterior da minha casa. Isso é muito importante. É importante para que a educação seja de fato eficaz e se encaminhe os filhos na prática do bem.
É importante também sempre observar os filhos e lhes ensinar o que é certo e aquilo que é errado, e de forma clara. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Sobretudo em tempos em que há uma confusão na noção de verdade, que a verdade se tornou relativa. Sobretudo em tempos em que há uma confusão na noção entre bem e o mal, em que o certo, em que se toma o certo pelo errado e o errado pelo certo. E os pais, justamente, sobretudo, devem ensinar de forma clara para os filhos aquilo que é certo, aquilo que é errado, evidentemente segundo a sua idade. Os pais devem exortar com muita paciência e muita doutrina, como diz São Paulo, sendo sobretudo exemplos para os seus filhos nas mais variadas virtudes. Não adianta muito ensinar os filhos, exortá-los sobre honestidade, bondade, justiça, castidade, modéstia, mansidão, estudiosidade, trabalho, se em casa os pais mesmos não dão exemplo de todas essas virtudes. Se eu exorto e não se dá um exemplo, se procura de alguma forma dar um exemplo, haverá uma contradição. Educação há de ser falha. Porque então as nossas gerações crescem cada vez com ar de insubordinação, de indiferença religiosa e mesmo de malignidade. Porque talvez não foram levadas a Cristo, certamente não foram levadas a Cristo por meio de uma verdadeira educação católica. E de fato, a educação católica, enfim, deve conduzir as crianças para a sua finalidade, que é Deus. E a boa educação, então, numa família católica que preze, buscará transmitir a fé a seus sujeitos. Se os pais querem que os filhos pratiquem a religião, devem transmitir a fé para eles, devem ser exemplos de fé na vida deles. E através das verdades, ensinando as verdades da fé, ensinando como se deve agir, como se deve comportar enquanto filho de Deus, como se deve vestir com decência, não expondo indevidamente o corpo, ensinando a prática dos mandamentos, mostrando aquilo que é certo, aquilo que é errado, ensinando a agir com verdade, com honestidade, ensinando os filhos a rezar, ensinando que devem buscar os sacramentos, entre os quais o sacramento da confissão, dando assim aos filhos meios para conservar a sua fé, para se encaminhar nos caminhos da santidade. E muito mais importante, nós repetimos, muito mais importante que esta exortação, que este ensino da verdade, oportunamente e importunamente, é necessário praticar no seio da família. E os pais devem ser os primeiros a praticar devidamente a fé no seio da sua família. Muitos poderão se desviar do caminho da verdade e do bem, não porque foram ensinados pelos pais, mas porque não viveram verdadeiramente o Evangelho no seio da sua família, porque os pais foram negligentes em mostrar com exemplos como se deve agir de forma católica, de forma equilibrada na sociedade, enquanto católico. Porque os pais foram negligentes em se propor como exemplo de vida cristã para os seus filhos. E os pais devem ser os primeiros exemplos de vida cristã para os seus filhos. Devem espelhar Deus na vida dos seus filhos. E assim ser exemplo de oração, exemplo de prática dos sacramentos, exemplo de trabalho, de organização, exemplo das mais diversas virtudes, exemplo de bom comportamento social, de bom linguajar, de autocontrole, de domínio de si mesmo, exemplo de modéstia nos vestimentos, de temperança, sobretudo nas bebidas, exemplo de honestidade, de sinceridade, de verdade, em suma, exemplo de busca por um crescimento verdadeiro na santidade. E esta vivência do Evangelho, da qual os pais devem dar exemplo a seus filhos, não consiste somente em evitar o pecado, mas buscar avançar verdadeiramente na ordem do bem, buscar avançar no amor de Deus, buscar produzir boas obras em família,
transmitindo aos filhos esta vantajosa e esta necessária busca pela santidade, busca pelo crescimento espiritual, que vai depender de todo um trabalho pessoal em colaboração com a graça de Deus. Pode ser que nós mesmos, nós não tenhamos recebido tudo isso dos nossos pais, porque foram talvez faltantes em um ou outro ponto desta educação. Mas Deus agora, enquanto pais, nos dá a oportunidade de conhecer pouco a pouco os traços de uma boa educação católica autêntica, e de poder agora transmitir aos nossos filhos, trazendo Cristo para dentro das nossas casas, dizendo: Senhor, vinde antes que meu filho morra, desça até nós antes que meu filho morra. E que nosso Senhor, então, possa se compadecer das nossas fraquezas, assim como Ele se compadeceu deste triste pai do Evangelho de hoje, que roga pela vida de seu filho. E que nós possamos ouvir as suas palavras consoladoras e salvíficas: vai que o teu filho vive. Porque ainda há tempo de buscar implantar uma boa educação para os nossos filhos, que esteja permeada de valores cristãos. Ainda há tempo de buscar uma educação que ama a virtude da modéstia, da castidade, que procura proteger a inocência das crianças. Ainda há tempo de buscar uma educação que busque a vivência das virtudes como um todo, uma educação que se baseie no Evangelho, nas suas máximas, uma educação cheia de exortações e abundantes, mas abundantes de bons exemplos. Vai que o teu filho vive, ainda dá tempo. Somente os pais cumprirão perfeitamente a missão que Deus lhes concedeu com seus filhos, somente assim multiplicarão os preciosos talentos na alma dos seus filhos, que terão de devolver para Deus com todos os juros, somente através de uma educação católica, boa, autêntica. Os filhos, eles não são propriedade dos pais. Um dia os filhos partirão da casa paterna até para formar outras famílias, se assim Deus lhes der esta missão. Os filhos não são propriedade dos pais. Os filhos são confiados aos pais por Deus para que, através da graça da redenção aplicada na alma dos filhos por meio de uma boa educação, esses filhos sejam conduzidos para Deus, que é Ele, o verdadeiro Mestre, o verdadeiro Senhor. Assim, pois, dá tempo de buscar sempre uma boa educação para os nossos filhos. Abracemos a oportunidade que Deus nos dá. Vai que o teu filho ainda vive. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.